Vou falar mais uma. Boa noite a todos. Boa noite. Que boa noite forte. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Olha, quero todo esse ano, esse bem, passar lá em Filipenses, capítulo 4. Nossa leitura será os versículos 2 até o versículo 7. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 2 até o 7. Amém ou misericórdia? Amém. Filipenses capítulo 4, versículo 2 ao versículo 7. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Amém. O otimismo, muitas vezes, é mal visto e alguns consideram até mesmo tolice. Sorrir em meio às dificuldades, olhar o lado bom de todas as coisas, sempre esperar o melhor. Tudo isso pode ser louvável se for de acordo com a forma que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesta epístola, que não é qualquer epístola. A epístola de Paulo aos Filipenses é apelidada pelos teólogos de epístola da alegria, ou ainda a epístola da exultação. Um dos temas centrais dessa epístola, e isso é notável, é a alegria. O que é muito irônico, pois ela também é uma das chamadas epístolas de prisão. Paulo escreve quando ele estava preso, muito provavelmente em Roma. Leia o final do livro de Atos para entender melhor. E Paulo, na prisão de Roma, escreve isso para a igreja de Filipos. Ele fala, se alegre. E eu vou falar de novo, que é o título desse sermão. Vou falar de novo, alegres, sejam alegres. Para uma pessoa dizer para outra ficar alegre, ela deve estar alegre. Você nunca vai ver uma pessoa triste falando, se alegre. Paulo, mesmo preso, mesmo passando por tudo que ele passou, ele chega para aquela igreja e escreve, alegres no Senhor. Mas isso aqui não é um otimismo simples e barato. Isso aqui não é ser tolo, não é não enxergar as dificuldades, as circunstâncias ao seu redor. Isso aqui é uma alegria no Senhor. É uma alegria completamente diferente que vamos trabalhar ela em breve. Paulo funda essa igreja quando ele faz uma de suas viagens missionárias e lá não tinha sinagoga judaica. Então eles se reúnem na beira do rio, onde Lídia era uma das principais ali da congregação. Então, Paulo discipula, prepara, assim como ele fez em várias cidades, tem um grande trabalho, graças a Deus por isso. E essa igreja é uma igreja que amava muito o apóstolo Paulo. É uma igreja que socorreu o apóstolo Paulo por várias vezes, com ofertas. Pelo menos 3 vezes nós temos menções em passagens bíblicas de 3 ofertas que essa igreja fez ao apóstolo Paulo. Essa igreja, essa cidade de Filipos, ela pertencia à província do Império Romano e ela era muito parecida com Roma. Ela era como se fosse uma pequena Roma, cópia de Roma. Então ela tinha toda a proteção e todo o aparato ali do Império Romano. Guardem essa informação. Porém, nem tudo nessa igreja parecia correr bem. Aqui
nesse final da epístola, no capítulo 4, Paulo entra no que a gente chama de exortações práticas. A gente usa muito essa expressão, né? Exortar é falar, faça isso, porque isso é o correto. Não faça isso, ou faça aquilo. Sempre que dizer o que não fazer, você deve falar o que fazer. Paulo traz várias exortações. É interessante que essa epístola tem um tom muito pessoal, um caráter muito pessoal. Ela não tem uma teologia tão bem organizada quanto as outras, mas Paulo fala aqui para amigos. Paulo amava muito eles. E Paulo, ele nem se apresenta como apóstolo. Você pode conferir lá em Filipenses 1, versículo 1. Ele sempre se apresenta, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, mas não, ele se apresenta como o servo do Senhor. Eu e Timóteo, servos do Senhor. Servo do Senhor. E ele, não para se envaidecer em nenhum momento, mas ele cita ele mesmo várias vezes na carta para ter esse caráter pessoal. Ela vai perder para 2 epístolas apenas, uma delas, a epístola a Filemão. Mas essa epístola é muito pessoal. Paulo ama eles. E Paulo exorta 2 mulheres. Olha o versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordantemente no Senhor. Não temos nenhuma informação sobre quem seria Evódia e Síntique na Bíblia, em outra passagem. Mas muito provavelmente elas eram 2 mulheres notáveis na igreja. Muito provavelmente elas exerciam algum certo tipo de influência. E elas não estavam concordando em alguma coisa. Não sabemos ao certo se era uma discussão que elas tiveram. Não sabemos ao certo se elas estavam brigadas uma com a outra ou qual era o motivo. Mas uma coisa nós sabemos: ela não estava fazendo aquilo que o apóstolo disse em Filipenses 2, versículo 2. O versículo que nós lemos agora há pouco, em um só som. Vamos ler lá de novo. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Paulo faz uma exortação à unidade. E ele traz isso de volta. Olha, Evódia, Síntique, parem com isso. Eu quero que vocês trabalhem juntas, que vocês cooperem, assim como vocês já vêm sendo minhas cooperadoras. E ele pede ajuda. Olha o que ele fala aí, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, porque juntas elas já cooperaram comigo no Evangelho. Elas eram cooperadoras, mas estavam brigadas. Elas não estavam concordando em algum ponto. E às vezes não é assim, né? Às vezes uma reunião discorda, às vezes tem alguma corrente teológica que não é primordial para a salvação que a gente discorda. E às vezes você não concorda com a opinião, com a ideia do outro. Mas essa é a multipluralidade do corpo de Cristo. Mesmo discordando em alguns pontos, mas concordamos em pontos centrais. E Paulo pede aqui em Filipenses 2,2 que a gente tenha o mesmo sentimento, o mesmo amor, que a gente seja unido, que a gente pense a mesma coisa. O foco aqui é o Evangelho, ao ponto de Paulo pedir ajuda, aquele que ele chama de fiel companheiro. No grego, a palavra que aparece aí é sisokos. Esse sisokos é um nome pessoal. Então, ou é um título, né? Fiel companheiro é um título, e ele sabia, e a igreja sabia para quem que era esse título, ou esse era o nome dele. O pastor Leandro gostava muito de fazer essa brincadeira, né? Que nome legal para colocar no seu filho. Já pensou? Zizogo, coloca lá com I, o I ou o Y, tanto faz. Zizogo, que nome bonito. Esse fiel companheiro, ele tinha uma autoridade eclesiástica na igreja de Filipos. Provavelmente poderia ser até mesmo pastor. Então, a que ponto nós chegamos? 2 irmãs notáveis, 2 irmãs de referência, que era para ser exemplo. Paulo tem que intervir e falar: Zizogo vai lá ajudar elas, porque elas têm que cooperar. Elas se esqueceram do foco, elas se esqueceram do principal, se esqueceram do evangelho, focadas em discussões. Elas, juntamente com o Clemente, já cooperou muito, foram cooperadores juntamente comigo, e agora estão aí preocupadas com isso. Está errado. Está errado. Então ele roga, ele pede a elas, ele suplica: andem concordantemente no Senhor. O livro da vida é muito interessante. Todos nós aqui sabemos, ou pelo menos ouvimos falar em algum momento, o que é o livro da vida. Ele é citado várias vezes na Escritura, e pelo menos 3 citações acontecem em Êxodo 32, quando Moisés pede para riscar o nome dele, livro da Bíblia, da vida.
Acontece também em Salmos 69, versículo 28. E também acontece no livro de Apocalipse. Uma delas é Apocalipse 3, versículo 5. Ao vencedor, Epístola de Sardes, vai chegar a coroa da vida e vai ter o nome escrito no livro da vida. Aqueles que têm o nome escritos no livro da vida são aqueles que são salvos, os eleitos de Deus. Deus escreve o seu nome no livro da vida. Porém, na cultura da época judaica, isso tem um sentido ainda mais profundo do que apenas ser povo de Deus. O livro da vida para eles era um rol de um exército. Isso é o que Paulo está dizendo. Vocês são soldados. Vocês são soldados de Cristo. Você que tem seu nome escrito no livro da vida, você tem certeza da sua salvação, você que é escolhido por Deus, como separado, geração eleita de Deus, você é soldado de Jesus Cristo. Vocês têm um inimigo em comum para lutar. Parem de brigar entre si. Parem de brigar entre si. É voz assim de Deus, já era, acabou. Vocês têm o nome escrito no rol do exército de Cristo. Parem de brigar entre vocês mesmas. Nós, como povo de Deus, devemos parar de brigar uns com os outros. Devemos saquear o inferno. As portas do inferno não prevalecerão, porque nós estamos atacando. Nós que atacamos o inferno, é nós. Temos que nos unir, temos um inimigo comum. Mas muitas vezes a gente perde tempo com discussões desnecessárias. Deus odeia discussões, facções, brigas internas. Deus odeia divisões. Ele abomina. O próprio apóstolo Paulo escreve sobre isso na primeira epístola aos Coríntios, chamando eles à unidade. Vocês estão divididos aí. Então usando até o meu nome como partido, né? Eu sou de Paulo. Eu sou de Paulo. Não, mas eu sou de Pedro. Você está maluco? Quer comparar Paulo com Pedro? Pedro chegou primeiro. Eu sou de Apolo. Paulo e Pedro não sabem a nossa realidade, não. Apolo cresceu com a gente aqui. Não, nós somos de Cristo. Todos nós somos pertencentes ao exército de Deus. Parem com brigas desnecessárias. O Evangelho precisa de cooperação. Já parou para pensar que Deus poderia ter escolhido tantos outros meios para pregar o Evangelho? Porque ele enviou um anjo então para falar com cada um. Quem quiser aceitar, que aceite. Não, ele escolheu você. Ele quer que você pregue o Evangelho. Ele não quer que você faça isso sozinho. Paulo o tempo todo dá crédito e agradece os companheiros, seus cooperadores em Cristo. Ele inicia essa epístola mencionando outra pessoa que estava junto com ele. O tempo todo, Paulo nunca esteve sozinho, porque Deus sempre esteve com ele. Deus sempre colocou alguém de carne e osso junto com ele. Nós somos cooperadores com Cristo e para Cristo, para a obra de Deus. Devemos esquecer as brigas internas e que a gente juntos possamos saquear o inferno, porque ele não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. O inferno cai, mas a igreja do Senhor ficou e sempre permanecerá de pé. E mediante a tudo isso, Paulo fala no versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. E aí vem o título do sermão, que ele não falou só uma vez, ele fala: outra vez eu digo, alegrai-vos. Mas que redundância é essa? Está muito repetitivo. É pleonasmo? Não, gente. Primeiro que isso nem foi escrito em português, foi escrito em grego com ele. E aqui a ideia é ênfase. Paulo está reforçando algo que ele já falou. E talvez cada palavra que for dita aqui hoje, que Deus falar no seu coração, você já ouviu ao longo da sua vida. Talvez você ouviu várias vezes. Mas a maioria de nós, enquanto cristãos, precisamos mais ser lembrados do que aprender algo novo. Porque a maioria das coisas, daqueles que têm muito tempo de igreja, especialmente, você sabe. Mas se você sabe, por que você não pratica? Não adianta só saber, é necessário praticar. E Paulo já falou várias vezes sobre a alegria. Paulo falou que eles são a alegria dele. A palavra alegria, ela ocorre no grego aqui pelo menos 16 vezes, 4 capítulos, de várias formas diferentes. Um júbilo, exultação, regozijo e a própria palavra alegria em si. E Paulo, mais uma vez no final, nas exortações práticas, ele volta a esse assunto, que é um dos temas centrais da epístola, juntamente com Cristo, né, a supremacia e a suficiência de Cristo, porque Jesus é o centro de toda a Escritura, em cada livro da Bíblia. Você vai encontrar Jesus lá. Mas a alegria se destaca, e ele fala no mesmo versículo 2 vezes: se alegrem no Senhor. E eu vou dizer de novo, preste atenção, se alegrem no Senhor. Isso é uma alegria toda, não é um otimismo barato.
Não é tolice, isso é uma alegria que vem no Senhor. Russell Shedd diz o seguinte: as circunstâncias imediatas que circundam um crente não são os fatores que deveriam determinar sua atitude com a vida. Isso é, a sua atitude com a vida não depende das coisas ao redor. Tem uma frase que eu gosto muito dela: você não pode controlar os ventos ou a tempestade que vem sobre o seu navio, mas pode controlar como você reage a elas. A vela do navio você pode controlar. Às vezes você não controla um acidente, às vezes você não controla porque alguém chega e fala com você no serviço, às vezes você não controla as coisas do seu dia a dia. Você planeja uma coisa e não sai conforme o seu planejado, mas você pode controlar a sua reação mediante as dificuldades. E o que a Bíblia diz é: alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Mas Lohan, me diz aí, você sabe o que é ter uma família? Lohan, você sabe que era 2 filhos, está desempregado, não tem o que comer. Você sabe o que é chegar na sua esposa e falar: ei, hoje eu e você não vamos comer, porque senão nossos filhos não vão comer. Eles não vão nem reparar, vamos dizer, tudo bem. Lohan, você sofreu um acidente, quase perdeu a vida e deu perda total no seu carro. Lohan, você investiu muito na bolsa de valores, perdeu todo o seu dinheiro, o seu negócio foi todo para baixo, mas foi desempregado, acabou de passar fome. Não. A resposta é não. Dou graças a Deus por isso. E sinto muito por quem já passou por isso. Mas aquele que nos escreve passou por coisa muito pior. Ele tem propriedade para falar. Paulo, o apóstolo de Cristo, aquele que era perseguidor dos cristãos e depois virou a casaca. X9, tem um ditado aí. Pois é, os judeus odiavam o apóstolo Paulo, perseguiam Paulo. Onde Paulo ia, o povo ia atrás pregando, o povo queria matar Paulo, inclusive conseguiram matar ele apedrejado uma vez, mas Deus o ressuscitou da morte. Paulo depois vai viajar, isso trocando de prisão, indo de uma cadeia para outra, indo até Roma. O navio dele naufraga. Quando ele chega na ilha, ô paz, obrigado Senhor, uma cobra venenosa pica ele, e Deus o livra da morte mais uma vez. Fugiu de feras, e a pior fera que ele fugiu, o sistema político e religioso da época. Os judeus odiavam o apóstolo Paulo, o Império Romano também, todo mundo queria ele morto. Ele apanhou várias vezes. Então agora eu pergunto para vocês: você já sofreu metade disso por causa do nome de Jesus Cristo? Não. Então Paulo tem propriedade para dizer: alegre-se no Senhor, porque ele passou tudo isso alegre. Ele estava preso e louvando a Deus. Ele apanhava, glória a Deus por isso. Ele não tinha um tostão, vivia de oferta. Inclusive dessa igreja mandou várias ofertas para ele. E ele estava alegre. Mas a alegria dele não é um otimismo tolo. A alegria do apóstolo Paulo é uma alegria que vem no Senhor. Ele é a nossa verdadeira alegria. Somente no Senhor nós podemos ter alegria. Mês e meio a conflitos, mês e meio a dificuldades, mês e meio a privações, é possível seguir essa ordenança de Deus, que está sempre alegre no Senhor. Então não é fácil. Sim, a vida é difícil. Existem situações na vida que a gente só vive e fala assim: a vida é assim, mas o quê? Bola para frente, temos que encarar. Mas alegre-se no Senhor. Tenha alegria, exulte, porque Deus quer o melhor para você. Versículo 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra grega para moderação é a palavra epiekes. E essa palavra, ela descreve uma restrição a paixões, sobriedade ou ainda fazer aquilo que é apropriado. É interessante que essa sobriedade, ela tem que ser manifesta, ela tem que ser apresentável diante de todos os homens. Isso é, o cristão verdadeiro, o cristão que se alegra ao Senhor, ele manifesta isso para todos os outros. Isso não é um versículo para você ser hipócrita, para você fingir ser o que você não é, para ser um fariseu. Não.
É um versículo para que você realmente reflita aquilo que você vive de verdade. Você reflita Jesus Cristo em sua vida. Que você faça o que é certo sempre. Que você faça o que é apropriado em todas as circunstâncias. Que através do seu comportamento as pessoas vejam Jesus Cristo em você. Então que a sua moderação seja vista assim diante de todos os homens. Todo mundo tem que notar, porque é impossível esconder. Não é porque você adora subir no púlpito, né? Adora subir no altar, está nos melhores lugares, nos lugares mais altos, sentar nas primeiras cadeiras. Não é para vocês, tá? Não é porque tem um ditado que diz assim, ó, tem gente que gosta de subir no tijolo que quer fazer esse curso, né? Meu pai, ele fala muito desse ditado aí, ele se ouviu esse ditado desde criança. Não é sobre subir no tijolo no discurso. É porque a luz de Cristo em você é tão grande que não dá para apagar. É impossível esconder. Ela vai brilhar e todo mundo vai perceber. Então, tenha moderação. Faça o que é apropriado, segundo a palavra do Senhor. Segundo aquilo que Ele quer. Não segundo o seu coração. Mas meu coração me diz uma coisa. Deixa eu te falar outra coisa. A Bíblia fala que o seu coração é enganoso. O seu coração é enganoso. E a sua mente, se estiver vazia, quem trabalha nela é o diabo. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Blinde a sua mente e blinde o seu coração. O interessante é que esse versículo traz a receita para você fazer isso, para você proteger a sua mente e o seu coração. Continue acompanhando aí, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E aí a gente entra no tema que é muito falado hoje em dia. Billy Graham diz que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, porque a Bíblia fala do passado, do presente e especialmente do futuro, daqui milhares de anos. Então a Bíblia já falava sobre ansiedade há muito tempo atrás. Isso vem sendo cada vez mais falado hoje em dia. E existem vários estudos também que atribuem, de certa forma, a expansão global da ansiedade, dos transtornos psíquicos, com o uso e o avanço da tecnologia, redes sociais, celular e etc. Mas isso aqui não aparece sobre a ansiedade. Isso é o que a Bíblia fala de como lidar com a ansiedade. Existe, a Mira não está aqui, né? Melhor psicólogo da cidade, não está aqui. Mas existe vários tipos de ansiedade. Existem ansiedades mais profundas, existe crise de ansiedade. E só quem já sentiu isso sabe como é. E não, eu nunca passei por uma crise de ansiedade. Mas eu convivo com pessoas que já passaram e falam, não só você passando, você não passe, né? Mas só você passando para você entender o que é. E existe aquele anseio. O que eu vou comer amanhã? Talvez você conheceu esse ano de 2006, não cheio de altas expectativas, mas cheio de ansiedades. Talvez na quarta-feira, a virada aqui de 31 para 1º, você estava muito ansioso, preocupado. Preocupado com o novo emprego, preocupado que vai entrar na faculdade agora, preocupado que talvez vai ser pai ou mãe, primeiro ou segundo, ou vai ter mais filhos. Preocupado com alguém da sua família, preocupado com alguém importante, preocupado com a sua condição financeira como um todo, com as suas finanças, preocupado com a sua casa, com qualquer coisa que você tenha. Mas saiba, como você deve reagir diante a isso. A Bíblia fala, quando você estiver ansioso, você não vai ficar ansioso não, o que você vai fazer? Em tudo significa tudo, você sabe tudo. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Isso é, coloque seus anseios diante de Deus. Essa expressão diante de Deus, proteteon, ela significa colocar na presença de Deus. Isso é, você deve colocar os seus problemas na presença de Deus. Entregue para Ele. Eu espero muito que você tenha feito isso na virada do ano. Que você faça isso todos os dias da sua vida. Porque a gente vai para cá de quinta, sexta, sábado, já é o 4º dia do ano já. E que hoje, você também, ao final desse sermão, ao final desse culto, na oração silenciosa ou na oração após a pregação, você também coloque qualquer ansiedade, qualquer coisa que perturbe o seu coração diante de Deus. E saiba que Deus estará com você durante esse ano. Deus estará com você durante toda a sua vida. É a gente que rejeita Deus. Deus não nos rejeita. Ele sempre está com as mãos estendidas para nós. Ele está na porta, ele bate, a gente que fecha a porta. A gente que às vezes faz quando tem visita em casa, ignora, finge que não está ali. Não quer nem ouvir. Porque senão ele vai atrapalhar o que você está fazendo, né? Não pode. Eu não quero que ele entre em casa.
Eu preciso guardar essas coisas. Eu preciso expulsar algumas pessoas daqui antes que Jesus entre. Irmãos, Jesus tem que estar na sua vida muito tempo. Coloque as ansiedades diante dele. Seja com petição, com súplica, que é um pedido em ocasiões especiais. Seja com ação de graça. Coloque diante do Senhor. Porque a Bíblia também mostra o resultado disso. O que acontece então quando você está ansioso e quando você coloca diante de Deus as suas preocupações? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é, quando você coloca os seus anseios diante de Deus, você se alegra no Senhor, sua moderação, seu conduta é conhecido de todos. A paz de Deus guarda o seu coração. Ao invés de ansioso, preocupado, coloca diante de Deus. Você já parou para pensar que às vezes fica mais tempo reclamando da situação do que orando? Fica mais tempo pensando na solução do que colocando diante de Deus? Às vezes você fica 10 dias seguidos pensando no mesmo problema e não tem nem 10 minutos total de oração por causa daquele mesmo problema. Uma média inferior a 1 minuto por dia de oração. Importa aquilo. Aquilo não te perturba? Aquilo não te consome? Uma hora eu estou no trabalho, eu não consigo parar de pensar nisso. Eu não consigo ter na aula, o professor explica, eu estou só pensando nisso. Pois é, coloque diante de Deus. Ore. Se isso incomoda o coração, coloca diante dele. Apresenta para ele. Busque o Senhor. Busque. Leia a Escritura. E seja em contato com ele. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, isso é, eu não consigo entender, eu só sei que eu estou em paz. Ela está acima da capacidade intelectual de compreensão humana. Não dá para entender como, em meio a todas as tempestades, a gente consegue ficar em paz. Você já parou para pensar nisso? Como o apóstolo Paulo, passando por tudo isso, estava feliz. Como o apóstolo Paulo, que ele mesmo, nessa epístola, em Filipenses 1:21, fala que se ele morrer e estiver com Jesus, ele está muito melhor que nós. Aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida e já partiram, estão muito melhores que a gente. Quem sofre é a gente, mas eles estão melhores que a gente. Mas Paulo não é egoísta, ele prefere estar aqui. Por que ele prefere estar aqui? Para dar fruto, para pregar o Evangelho, para ser um cooperador junto com seus irmãos, das quais as duas irmãzinhas aqui têm que se reconciliar, para que o Evangelho avance, para que o Evangelho cresça. Mas isso é louco, não compensa. O apóstolo Paulo vai sofrer mais, ele vai apanhar mais, ele vai ficar preso, privado de liberdade. Pois é, e ele não está triste com nada disso. Às vezes você está no palácio e está triste. Paulo na lama estava feliz e falou: alegrai-vos no Senhor. Fala de novo: alegrai-vos. Coloque seu anseio diante de Deus. A paz de Deus guardava o coração do apóstolo Paulo, e essa paz pode guardar o seu coração também. Lembra que eu falei para vocês que a cidade de Filipos era guardada pelo Império Romano? Não importa qual é esse Império Romano, a verdadeira proteção está aqui. É a paz de Deus que blinda sua mente, que protege o seu coração. É isso que o texto bíblico está dizendo. Jesus Cristo te protege. Desde aquela pessoa mais emotiva que pensa em tudo e sofre por antecipação, desde aquela pessoa racional que calcula tudo nos mínimos detalhes e pensa em todos os problemas. Calma, Jesus Cristo, Ele protege a sua mente e o seu coração. Uma estatística para vocês: cerca de 70% das suas ansiedades não se concretizam. Isso é, 7 cada 10 coisas que a gente pensa, em média, nem chegam a acontecer. E às vezes a gente só sofre por antecipação. Situações que, se você colocasse diante de Deus, ele te garante que você passaria muito melhor que elas. Sabe que colocar a situação diante de Deus não é uma promessa de que Deus vai dar tudo aquilo que você quer, mas é uma promessa que Ele vai estar ao seu lado, te ajudando a caminhar, te ajudando a caminhar em paz, alegre, independentemente da situação. Não importa o navio, não importa o mar, não importa a tempestade. O que importa é que Jesus está no barco ao seu lado. Convide para o ano de 2006, para que Ele esteja junto com você. Coloque todos os anseios diante do Senhor. E por fim, voltemos ao versículo 5. No versículo 5, ele tem uma frase isolada que diz: perto está o Senhor. O que isso significa? Acho que eu tinha esquecido essa parte, né? O que isso significa?
Bom, há duas possibilidades e eu não vejo nenhuma dificuldade de ser as duas ao mesmo tempo. A primeira é no sentido de que Deus está perto de você. Paulo fala isso aqui nessa passagem inteira. A paz de Deus lhe acompanha, está contigo. A segunda é que a igreja primitiva tinha o costume de dizer isso uns para os outros: perto está o Senhor, para se referir à parúcia, que é a volta de Jesus Cristo, como um lembrete. O rei está voltando. O rei está voltando. Jesus está voltando. O nosso Senhor que veio aqui, ele foi, mas ele está voltando. Qual é a função desse lembrete? Todas as vezes que ele dizia, perto está o Senhor, você para e pensa, perto está o Senhor. De que adianta minhas brigas, de que adianta as facções, a briga dentro da igreja, de que adianta briga política ou qualquer outra coisa, se Jesus pode voltar a qualquer momento, se eu posso morrer, e quando eu morrer, Jesus voltou para mim. Todos esses que leram essa epístola inicialmente já morreram. Jesus já voltou para eles, há quase 2000 anos atrás. Então, se perto está o Senhor, vou me alegrar aqui, vou avançar, vou cooperar para a obra de Cristo. Perto está o Senhor, eu não vou ficar ansioso, eu não vou deixar que as ansiedades da minha vida, do meu dia a dia, me consumam, porque perto está o Senhor, e Ele é a nossa esperança, que um dia nós estaremos vivendo com Ele eternamente, na glória, conforme os belos hinos que a gente cantou. Jesus vai voltar, Ele já venceu, a gente canta no final, né? Vencendo bem Jesus, no final, vencido bem Jesus, já venceu a morte, Ele já te proporcionou a vida. Então, para que anseio? Coloque diante de Deus as suas ansiedades. E por fim, 7 aplicações práticas dessa passagem. Primeira, sejam unidos. O povo de Deus tem que ser unido. Temos que nos unir sempre em amor, com o mesmo sentimento, com o mesmo amor, com o mesmo pensamento em Cristo Jesus. Temos que cooperar para que o Evangelho avance. Segundo, precisamos cooperar uns com os outros na pregação do Evangelho. Enquanto a gente está discutindo uns com os outros, tem um irmãozinho, um coleguinha, um amiguinho que está deixando de ouvir a mensagem do Evangelho e que, aliás, pode olhar com maus olhos para o povo de Deus por causa do seu comportamento com um outro irmão também. Terceira aplicação: seja alegre sempre no Senhor, independentemente das circunstâncias. Como disse o sábio teólogo Russell Shedd, que é um brasileiro muito bom, Deus o tem. Você não precisa das circunstâncias ao redor para se alegrar no Senhor. A alegria é independentemente de tudo. Sempre que você achar que está sofrendo bastante, lembre-se da vida de Jesus, que estava no céu. Desce de sua glória, conforme está aqui nessa epístola, inclusive, e vem para sofrer no seu lugar, que você deveria ter sofrido. Lembre-se do apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, primeiro a morrer, decapitado. Lembre-se disso. Lembre-se que eles sofreram pelo Evangelho. Lembre-se de se alegrar no Senhor, porque a alegria dele vai te ajudar. Quarto, tenha uma conduta boa e conhecida diante de todos. Se você é aluno e cristão, você será um ótimo aluno. Se você é cristão e trabalha, será um ótimo funcionário. Você pega emprestado, você paga o que deve. Se você compra fiado no mercado, no final do mês você vai lá e paga. Cristão tem que ter boa conduta para a sociedade. E não é hipocrisia. Não é hipocrisia, é aparentar o que não é. É ser de fato um cristão. De modo que todos vejam e reconheçam. Não porque você quer aparecer, mas é porque é impossível notar o brilho, não o seu brilho, mas o brilho de Jesus na sua vida. Quinto, viva se lembrando que Jesus logo voltará. Perto está o Senhor. Eu gosto muito dessa frase. Posto todo dia, quando eu entro no Instagram, eu posto lá. Alguns veem, o João Felipe posta também. O rei está voltando. É um lembrete. O rei está voltando. Se o rei está voltando, eu não vou me deixar consumir pelas coisas aqui, porque a glória eterna e celestial importa muito mais. Mas é claro, você não deixa de planejar as coisas desse mundo e de aguardar a vida do Senhor da maneira correta. Não faça como o pessoal da igreja de Tessalonicenses, que falou: já que Jesus está voltando, então vou trabalhar, vou estudar para quê? Né? Não é sobre isso. É sobre você continuar vivendo a sua vida, mas sem se esquecer que perto está o Senhor. O rei está voltando. Sexta, não fique ansioso por causa de nada. Parece fácil, né? Se eu falasse que lá no começo, cheio de militância em cima. Vocês entendem o peso dessa frase? Está escrito exatamente isso na Bíblia. Não desansioso por coisa alguma, ou seja, por nada.
Coloque diante de Deus. Essa é a sede. Coloque tudo da sua vida diante do Senhor. Coloque tudo diante do Senhor. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que seja guardada na sua vida, não somente nesse ano 2026, mas também durante toda a sua caminhada cristã. Amém? Amém. Vamos colocar de pé então, fazer uma oração. Eu quero que nesse momento você pense naquele problema mesmo, que perturba o seu coração. Talvez esse problema te perturbe há anos, meses ou dias. Algo que não aconteceu ainda, algo pode acontecer. Situação financeira, vida familiar, talvez iniciar um novo relacionamento. Coloque tudo isso diante de Deus agora. Como será seu futuro? Coloque todos os seus problemas diante de Deus. E peça que a paz de Deus esteja guardando a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu lhe agradeço por este culto, por essa oportunidade de trazer a sua mensagem. O Senhor guarda o nosso coração. Eu quero colocar nesse momento meus anseios e também os anseios de cada um aqui. É um pedido muito pessoal, Senhor. Esteja atento, ouça os nossos pedidos, nossas súplicas, nossas orações. Que a paz do Senhor esteja guardando cada um de nós. Que a gente possa ter sabedoria para lidar com tudo. Dá-nos essa alegria e um espírito de cooperação e não de competitividade uns com os outros. Que a gente coopere no Evangelho, que isso é o principal. Que a gente possa sempre ter uma boa conduta diante de todos. Por favor, Senhor, sonda os nossos corações, nos proteja, nos guarde nossa mente, guarde nosso coração. Não nos deixe esquecer nenhum dia sequer de nossa existência, que perto está o Senhor. O Senhor está perto para nos acudir. E um dia o Senhor voltará. E enquanto isso, nós devemos fazer a tua vontade, até que o dia do Senhor venha. Sonde nossos corações, Senhor, cada anseio que está sendo colocado diante do Senhor agora. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração. E agora, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus seja espalhada com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa onda me levar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação,